Só não bota tudo aqui. Já tá ligado. Já tá. Só apertar e segurar. Então, bom dia. Gostaria de agradecer às professoras Ana Paz e Silvia por ter aceitado esse nosso convite e vir avaliar o nosso trabalho hoje. E por toda a gentileza, a dedicação que vocês têm, essa boa vontade que vocês têm de avaliar os nossos trabalhos, os corre-corres, vocês também são muito ocupadas e nós estamos aqui abertos às contribuições de vocês, ansiosos, tanto eu quanto o professor Ricardo, pelas valiosíssimas contribuições que certamente vocês nos darão hoje. Eu sou a professora Angelina Luiza, estou desenvolvendo esse trabalho aqui pelo Prof. Letras, curso de mestrado do Prof. Letras, com a orientação da minha querida professora Marlúcia Barros. E o tema e o título do meu estudo, do meu trabalho é Letramento no Contexto Escolar, escrevendo novas práticas. Nós nos propomos aí a mostrar nesse título o imbricamento do significado desses dois verbos tão fortes no nosso estudo, que é ver e escrever. Ver, rever, trabalhar, estudar, implantar novas maneiras de trabalho, de atividades e escrever essas novas práticas. Então é isso que fala o nosso trabalho. Letramento no contexto escolar, escrevendo novas práticas. Nós temos aí, no capítulo 1, nós temos as considerações iniciais, que é contextualizando o estudo. Então, o primeiro ponto eu mostro aí quem somos, a professora, revendo práticas, situando escolhas. Eu contei aí, vocês viram aí que nós falamos um pouco da nossa vida, do nosso trabalho, dos nossos anseios, das nossas necessidades, e o que víamos que precisava mudar em nossa prática, a falta que sentíamos desse estudo. E depois, no segundo ponto, nós falamos a turma do 6º ano, que é a turma com maior deficiência das turmas lá da Escola do Trabalho, uma turma em que tem bastante lacunas no seu processo de ensino-aprendizagem, principalmente tanto na leitura quanto na escrita. Então, nós escolhemos a turma do 6º ano para trabalhar. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre a escola. Essa turma, ela tem... O ano passado, ela era o 6º ano, ela começou com 19 alunos, no final do ano já estava só com 14, houve uma evasão aí, e esse ano ela está com 15 alunos, já saiu, já chegou gente, é um vai e vem. Depois, as idades deles são entre 11 e 15 anos. Depois nós falamos sobre os objetivos e a questão de investigação. Os objetivos eu vou explicitá-los mais à frente, e a questão de investigação é justamente a escrita dos alunos. Não me ative à leitura, sim a escrita. E a estrutura da dissertação está em 5 capítulos. O primeiro é isso aí, que é as considerações iniciais, e o 5º, as considerações finais. Eu quero logo falar em quem eu estou me baseando, quem são os autores que estou estudando. Então, nesse primeiro capítulo, os autores são Silva e Silva, são 2 pesquisadoras baianas. Nós amamos conhecer o trabalho dessas professoras baianas. Freire, esse de Silva e Silva 2016, Freire 96, Cabral 2016, Rojo 2009, Cato, o famoso livro de Mary Cato, que todo mundo que estuda letramento é a Bíblia do letramento, eu considero assim a obra primeira, naquele livro de Mary Cato, de 87, e Oliveira de Novo Santos, de 2011. Então, o primeiro capítulo foram esses os autores pesquisados, entre outros. Os objetivos da nossa pesquisa. O objetivo geral da nossa pesquisa é intervir no processo de ensino-aprendizagem
da produção textual escrita dos alunos do 6º ano da Escola Municipal Francisco Targino Nobre, visando instaurar o ensino produtivo por meio de projetos de letramento materializados em oficinas de letramento. Dentro desse objetivo principal, nós temos os objetivos específicos, que são, nós definimos 3 objetivos específicos: investigar os interesses, conhecimentos prévios e necessidades formativas dos alunos participantes da pesquisa, referentes à produção escrita, planejar e aplicar projetos e oficinas de letramento, intervindo nas práticas de ensino-aprendizagem da escrita na turma supracitada, visando desenvolvê-la em práticas de letramento que ultrapassem o âmbito escolar. E também analisar as mudanças evolutivas que permearão a formação docente e o processo de ensino-aprendizagem da escrita nesta turma durante este projeto de pesquisa e intervenção. São os nossos objetivos. E aí eu achei por bem trazer as citações mais importantes sobre projetos de letramento e oficinas de letramento. É interessante quando a gente não sabe, a gente julga erroneamente. Depois que a gente estuda e pratica, a gente se apaixona de uma forma a pensar como é que eu passei 10 anos em sala de aula sem praticar isso, sem conhecer essa forma de trabalho. Os projetos de letramento, segundo Oliveira de Novo e Santos, são uma antiga prática recontextualizada pelas atuais demandas sociais, ou seja, são uma alternativa que promete priorizar a inclusão, a participação e o reposicionamento identitário do aluno, favorecendo também interações de confiança, afeto e satisfação pessoal. Os projetos de letramento, assim orientados, destacarão a importância da leitura e a escrita serem trabalhadas como ferramentas para a agência social, garantindo a mudança, a emancipação e a autonomia, requisitos indispensáveis ao exercício da cidadania. Então, eu achei importante trazer isso aí sobre os projetos de letramento. E sobre as oficinas de letramento, nós temos uma pessoa, Cabral, 2016, que traz aí que as oficinas de letramento são propostas de sistematização de atividades de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita, concebidas como práticas sociais, centradas nos usos reais e contextualizadas da linguagem, materializadas em 4 passos, a saber, primeiramente, o diagnóstico dos conhecimentos prévios, interesses e necessidades formativas do aprendiz, sistematização das atividades motivadoras, sistematização da reconstrução dos novos conhecimentos e, por fim, a avaliação do processo. As oficinas não ocorrem sem que esses 4 pontos sejam efetivados. Eles são de suma importância. Minha mãe tem um dizer que é amarrar a boca do saco. Então, se não fizer a avaliação no final, fica tudo perdido. Então, como eu já estou experimentando isso, eu percebo que foi muito bem elaborada essa ideia. Muito bem elaborada e tem feito a diferença no meu fazer pedagógico. No capítulo 2, eu quero logo citar quem são as fontes das quais eu bebo. Soares, 2010, Vieira, 2005, Freire, 96, Cabral, 2012 e 2016, Tifune, 2004, Terzi, 95, Rojo, 2009 e as 3, que eu esqueci há pouco, Oliveira de Novo Santos, 2011, Rosson, 2014, Antunes, 2003, Marcuski, 2008, Guedes, 2009, Travalha, 2009. São alguns que foram pesquisados aí para o capítulo 2. Capítulo 2, nós trazemos letramento, gêneros textuais e ensino-aprendizagem da escrita. Reflexões sobre o processo de ensinar e aprender. Primeiro ponto aí, nós mostramos as práticas de letramento no contexto escolar, o trabalho com projetos e oficinas de letramento, todo o embasamento desses autores, como isso se dá. E no segundo ponto, os gêneros textuais discursivos, Marcuski e tal, a produção textual escrita, como ela acontece, as citações aí desses autores vêm embasar toda a nossa produção.
No terceiro ponto, o ensino-aprendizagem da escrita na escola. Como é que esse ensino-aprendizagem ele acontece na escola, especificamente, né? Como tem sido, como deveria ser. E no quarto ponto, os tipos de ensino da língua portuguesa. Reflexões sobre o processo de ensinar e aprender a escrever. Nós vimos aí a definição de 3 modos de ensino de língua portuguesa: o prescritivo, o descritivo e o produtivo, né? E optamos por trabalhar com o produtivo por ver que ele integra, né? O que tem de bom nos outros dois ele integra e faz a diferença realmente. Trabalhar com o ensino produtivo faz a diferença. Então nós partimos aí para o capítulo 3. No capítulo 3, os autores pesquisados são Xavier, 2002, Thiolin, 86, Cagliari, 2010, Griffith e Wells, citados por Mericato, né, em 87, Cafiero e Rocha, 2009, e mais uma vez o trio, né, Oliveira, Tinoco e Santos. Elas estão em todos os capítulos, porque o livro delas realmente é muito rico de informações para nós, teoria de base. E no capítulo 3, então, nós mostramos os aspectos metodológicos da pesquisa. O tipo e a natureza da pesquisa. Nossa pesquisa, né, é a pesquisação de natureza qualitativa. E aqui estão as bases, né? Xavier, Thiolin. Os instrumentos de construção de dados, né? Nós vimos aí também a base para estar no trabalho aí registrado, vocês já viram, os instrumentos para a construção de dados, Budigan e Bickley, né? E o campo empírico também é explicitado aí no trabalho, que é a Escola Municipal Francisco Targino Nobre. Ela é localizada na zona rural da vizinha cidade aqui de Panguaçu, dista 12 quilômetros do centro da cidade. Quando a gente vai para Macau, que chega em Arapuá, uma comunidade que a gente atravessa, a gente entra 6 quilômetros de estrada de terra. E é uma escola pequena, só tem 130 alunos. É tanto que o ano passado, os anos finais, só tinha 6º e 7º anos. Esse ano a gente conquistou com muita luta o 8º ano. Então, em uma escola pequena como essa, muitas vezes a gente não tem só a carga de português. A gente tem, no ano passado até ciências eu lecionei. A gente sempre pega artes, ensino religioso, outra disciplina para fechar nossa carga horária. Então, é uma escola pequena, rural, que atende 4 comunidades. Tanto a comunidade onde ela se localiza, chamada Língua de Vaca, muito esdrúxulo, né? Esse topônimo é uma homenagem a uma plantinha que tem lá ao redor do açude. Claro que não está seco, não deu para encher ainda. Então, quando esse açude está cheio, essa plantinha ocorre lá. A folha é muito semelhante a uma língua de vaca, ela é peludinha. Então, esse é o nome da comunidade. Eu trabalho nessa comunidade há 8 anos. Amo, brigo para... Quando eu tenho que sair por algum motivo, eu quero voltar para lá. Então, apesar de trabalhar no estado também, eu escolhi essa escola lá da zona rural, lá de Panguaçu, para desenvolver esse trabalho que está me enchendo de orgulho, de alegria de estar fazendo isso. E eu digo, meu Deus, não era para ter feito parte da primeira turma do Prof. Letras, não era para ter esperado tanto, né? Então, o campo empírico é esse lugar lá. O diagnóstico dos conhecimentos prévios, interesses e necessidades formativas dos alunos, né, foi desenvolvido através de um questionário, né, que nós elaboramos, Marluce e eu, de 7 perguntas que se desmembravam em 10 e que nós prescrutamos quais eram os gostos, os costumes de escrita, as práticas de escrita dos alunos, e ao final de tudo, né, bateando tudo ali, né, trazendo para as estatísticas, colocando em gráficos, que está mostrado no trabalho, nós vimos ali que a maioria deles gostaria de aprender a escrever poemas. Eles gostam muito, né? Inclusive, o trabalho que eu desenvolvo nessa escola, né, em 4 Olimpíadas da Língua Portuguesa, eles sempre se envolvem muito na produção de poemas. Nenhum aluno fica sem produzir pelo menos um poema, né? Mas nesse diagnóstico aí, eles responderam esse questionário de forma muito livre. Inclusive eu não falei nem no questionário antes, não cheguei um dia hoje, eu trago para vocês isso, essa oportunidade de vocês
exporem o desejo de vocês, de o que vocês querem aprender a escrever, e ali eles responderam claramente. Então, a partir disso, nós estamos desenvolvendo oficinas. E o capítulo 4, práticas renovadas, porque não apareceu. Não estou entendendo. Porque ficou. Sim, projetos e oficinas de letramento, descrevendo práticas vivenciadas. Isso é do capítulo 4. Só apareceu depois do título. O capítulo 4, né? As práticas renovadas, nós vamos contar aí como estão se desenvolvendo, né, os projetos e oficinas de letramento, descrevendo as práticas vivenciadas. Nós temos aí 2 projetos de letramento. Um deles com o tema música, surgiu naturalmente durante uma aula de artes. Eu estava lecionando a parte teórica de o que é música, a questão, né, de melodia, ritmo, harmonia e tal. E aí eu os ouvi falar: professor, por que a gente não tem aula com o professor mesmo de música? E aí eu disse: olha aí a oportunidade de um projeto de letramento. E aí nós fomos, eu disse: então nós vamos pensar num gênero textual para vocês produzirem e convidarem, vocês que vão convidar um professor de música para desenvolver isso com vocês. E aí escolhi o gênero carta, fiz 2 aulas falando sobre o gênero carta, com vídeo, aquela música bem conhecida de Erasmo Carlos, canta, né, escrevo-te essas mal traçadas linhas, meu amor. E fui falar da importância da carta comercial, carta pessoal e tal. Eles escreveram uma carta individual. Cada um escreveu sua carta para esse professor que eles nem conheciam, que era aqui no município de Açu. E esse professor ficou: poxa, não posso dizer não a esses alunos. Foi lá e deu essas 3 horas aula de música, porque a escola dispõe de instrumentos, só que não tinha professor de música à disposição. E eles loucos para tocar flauta e tal. E aí foi a empolgação. E aí eu digitalizei essas cartas antes de entregar ao professor, guardei-as comigo. Quando foi na aula seguinte, era só o que se falava na escola, que tinha sido bom demais, as 3 aulas e tal. Até porque enquanto o professor ficou com eles, eu fui para outra sala e deixei o professor bem à vontade com eles, para eles não ficarem tímidos. E aí eles estavam muito empolgados e queriam mais, não queriam só uma aula. Aí eu continuei dando a parte teórica e eles escreveram a partir da intervenção deles próprios nas suas próprias produções. Como eu já tinha dado a estrutura da carta, tinha trabalhado com eles, então eu jogava lá a cartinha de fulano e tal. Aí eu digo: qualquer um, primeiro eu dava a ele: o que você vê que ficou faltando na sua carta, na estrutura da carta? Não nos atendo na questão ortográfica. E aí ele dizia: o cabeçalho eu esqueci de colocar o ano, né? E aí ele dizendo, e os outros também. Então, todos interviram nas suas próprias produções. E aí escreveram segundas cartas, novo grupo de cartas, e eu enviei para um outro professor, já que o primeiro não podia ir novamente, e era um professor já de Ipanguaçu, e aí esse de Ipanguaçu, como era mais próximo, eles escreveram depois de analisar o segundo grupo de cartas novamente. A estrutura de alguns já estava bem amarrada, bem concisa, mas alguns ainda estavam escorregando. Eles interviram novamente no segundo grupo de cartas e a terceira carta, então, praticamente todas as estruturas estavam perfeitas, ficando só a questão ortográfica para ser trabalhada mais adiante. E aí esse outro professor lá deu mais 9 horas aulas para eles, foi 3 vezes na escola, e isso virou-se um assunto dentro da escola. E alunos de outras salas queriam participar, e até chegaram a participar com eles, porque isso movimenta uma escola pequena, rural, uma comunidade rural pequena que não tem nada, né? E aí eles começaram: nós queremos nos apresentar. E houve 4 apresentações desses meninos, 2 em projetos da escola, e uma em uma outra escola, na outra comunidade, e a mais, assim, como é que se diz, que ficou mais marcada para eles e para nós também foi na sede do município, lá em Ipanguaçu. Então, a data de emancipação política de Ipanguaçu é 23 de dezembro. Então, no dia 23 de dezembro, a educação encerra seus trabalhos, mostrando o que de melhor cada escola trabalhou durante o ano. É um grande espetáculo que a educação de lá faz já há alguns anos. Aí, eles abriram esse evento.
tocando o hino do município. Foi assim, todo mundo ficou encantado, cantaram parabéns para você, cantaram música de Roberto Carlos, tocaram na flauta e foi muito bonito. E isso para eles, meninos da zona rural, que só para eles virem ao centro da cidade, para eles já é muito importante, sabe? E isso é falado até hoje. Então, essas práticas aí nós fechamos então o primeiro projeto de letramento. Então eu fiz a sistematização na sala de aula, eles fizeram relatos escritos, eu fiz entrevista em grupo focal com eles falaram dessa emoção de participar de tudo isso. E eles sempre citavam que eles não sabiam escrever cartas e que nós tínhamos ensinado a eles isso, e a partir dessas cartas eles conseguiram ter as aulas de música que eles tanto queriam. Eles sempre citam isso. Nós não sabíamos, a gente não sabia escrever carta, e a professora nos ensinou, e a partir disso a gente trouxe o professor de música. Então produziram cartazes, sabe? Toda a avaliação foi feita e nós fechamos esse primeiro projeto de letramento com o tema música, que surgiu depois que o questionário sobre poema já tinha sido feito, mas eu não ia deixar passar esse momento. Então foi iniciada em novembro e terminada agora em março, assim que começou as aulas. E aí o segundo projeto, que é realmente de poemas, nós estamos na primeira oficina, né, que é a de declamação de poemas. Então, os alunos estão escrevendo bilhetes, porque tem professores, colegas meus lá, que andam declamando poemas. Estão lanchando na hora do intervalo, eles estão declamando poemas. Estamos no momento, estão declamando poemas, então, os meninos escrevendo bilhetes, um por vez. Escrevam essa semana, escolham um dos professores aí eles escolhem, aí o professor vai à sala, faz um recital para eles, e na outra semana eles escrevem para outro, e assim nós temos oficinas aí planejadas para trazê-los ao centro de Panguaçu. Lá nós temos o Centro de Cultura, no centro da cidade de Panguaçu, e nós vamos organizar lá um grande recital com poetas da cidade, com poetas aqui de Açu, quem sabe trazendo meu grande amigo Antônio Francisco, de Mossoró, e para esses alunos conhecerem outros poetas e desenvolver esse gosto. Outra oficina também de declamação, nós fizemos agora o recital da Páscoa, a Via Sacra Poética, a Via Sacra toda declamada em versos, eles participaram, foi muito bonito, foi emocionante. A gente vai para as comunidades e vem até chegar na comunidade da escola, e eles vão passando de frente às casas e vão fazendo aqueles momentos, né, e declamando todo o sofrimento de Jesus em poesia. E agora nós vamos fazer o recital das mães, e vamos fazer também uma oficina, fazendo um passeio ao redor da escola, nas residências. E eles vão declamar, diante de cada residência, pede licença as pessoas, estamos aqui para declamar um poema e ouvir também os poemas que acaso essas pessoas tenham guardados em suas memórias, porque nós sabemos que as pessoas idosas gostam muito de guardar esses poemas de antigamente, muitas vezes pelejas de cantadores, poesia de cordel, né? E aí isso é uma troca que vai ser muito enriquecedora. Na terceira oficina, nós vamos trabalhar já com a produção dos poemas, né? Na segunda oficina desse projeto. Já vai ser com a produção. E nós já organizamos oficinas para trazer ervas lá da comunidade. Eles trazerem ervas da comunidade, como erva cidreira, capim santo, folhas de limão, folhas de laranja. E aí a gente vai manusear essas ervas e vamos tentar, né, puxar essa veia poética deles para escrever sobre isso. Também nós temos uma oficina programada para um passeio poético, um passeio fotográfico pela comunidade, em que eles terão a liberdade de, com seus celulares, fotografar a comunidade e depois no data show escolherem qual dessas imagens mais os tocou e escrever sobre ela, certo? Também já fiz um momento em que eles puderam dizer de livre e espontânea vontade que tema eles escreveriam seus poemas, certo? Então, vocês já leram aí no trabalho escrito, tudo isso está registrado. As produções escritas dos alunos também já tem algumas aí, acompanhando esse processo, né? O das cartas já está aí, inclusive, esse primeiro projeto. E depois estabelecer a relação entre a prática docente e as produções escritas dos alunos. Isso aí está
no capítulo 4, que também ainda está em construção. Ok? Então, gente, aí estão nossas referências. Esse é o nosso trabalho até agora. Muito obrigada. E agora estou aberta para ouvir as contribuições de vocês.